continuar, nós vamos falar agora, ainda na unidade 2, sobre as demonstrações de propriedades de quadriláteros, tá? Os quadriláteros, eles são conhecidos por uma característica que é referente a lados paralelos. Nós temos 3 classificações com relação a isso. Nós temos quadriláteros que não têm lados paralelos. Nós temos os quadriláteros com apenas um par de lados paralelos, os trapézios. Um exemplo aqui, ó. Um par de lados paralelos aqui. Apenas esse lado paralelo com esse lado aqui, ok? E também nós temos os quadriláteros com 2 pares de lados opostos paralelos, o que a gente chama de paralelogramos. Então, aqui, ó, 2 pares. Esse par de lados opostos paralelos e este par de lados opostos paralelos, certo? Nós vamos ver agora algumas propriedades dos paralelogramos, tá? Vamos lá? Gente, vamos agora falar então sobre os paralelogramos e suas propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte pra gente, ó. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Os lados opostos que nós temos estão aqui, ó. O lado AB é oposto ao lado CD e o lado AD oposto ao lado BC. E são congruentes. Essa medida é correspondente com essa e essa medida é correspondente com essa, tá? Então, essa é a primeira propriedade. O que nós precisamos entender quando eu falo em demonstrações do que a gente tem aqui nesse paralelogramo? Primeira coisa, a diagonal AC determina os triângulos ABC e ADC. Diagonal é esse segmento de reta aqui, olha, que corta o meu paralelogramo, formando então 2 triângulos. Eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo ADC, tá? Então, esta diagonal transforma o meu paralelogramo em 2 triângulos, ok? Outra coisa, eu tenho aqui, olha, 2 ângulos por conta desta diagonal e aqui mais 2 ângulos. E estes ângulos têm algumas relações entre eles. A primeira relação que a gente encontra, ó, o ângulo X que está aqui embaixo com o ângulo M que está lá em cima. Notem que um está para baixo da diagonal e o outro está para cima. Nós chamamos estes ângulos de alternos, por estarem um em cada lado da diagonal, e internos, porque eles estão dentro deste paralelogramo. Por conta disso, eu digo o seguinte, olha, o ângulo X é igual ao ângulo M, por eles terem essa característica de serem alternos internos. Quando a gente analisa a congruência dos triângulos, estes 2 ângulos são correspondentes. E se são correspondentes, eles são iguais, certo? A mesma coisa acontece, pulando essa parte aqui, ó, com o Y e o N. Eles são alternos internos, portanto, eles são correspondentes e têm as mesmas medidas, tá? Eles vão ser iguais, ó. Ângulo Y vai ser igual ao ângulo N, ok? E essas letrinhas estão representando medidas de ângulos. Uma outra coisa, a diagonal AC, ela é congruente com ela mesma, ou seja, é como se eu tivesse 2 diagonais quando eu desmembro esse paralelogramo, né? Eu formo 2 triângulos, mas é um só. 1 e 2 ao mesmo tempo quando a gente separa, porque eu não vou deixar um triângulo sem o fechamento. E aí, então, o que a gente diz? Essa diagonal que se torna 2 quando eu tenho 2 triângulos, elas são congruentes, porque ela é o lado comum aos 2 triângulos. A mesma medida vai permanecer quando eu separo essa figura em 2 partes, ok? E, por fim, como a gente comentou, né, dos casos de congruência, aqui nós temos uma semelhança de triângulos pelo caso ângulo-lado-ângulo, né? O triângulo ABC com o triângulo ADC, eles serão congruentes por esse caso, ângulo-lado-ângulo, ok? Então, essa é a primeira propriedade. Agora, a gente vai ver as outras 2, ok? Vamos lá?
Bom, gente, vamos lá. Continuando, agora a gente vai falar sobre a segunda propriedade, então, dos paralelogramos. Essa propriedade diz o seguinte pra gente: em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Eu tenho aqui um paralelogramo, destacado nele tem os 4 ângulos internos: ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. O que essa propriedade quer dizer pra gente? Que os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, aqui, ó, o ângulo A e o ângulo C, congruentes. Ângulo B e ângulo D são congruentes. Aqui eu tenho algumas demonstrações para vocês, porque nós vamos precisar pensar nessas situações posteriormente, quando eu venho a encontrar algumas atividades que me trazem alguns valores e outros não. Então, eu preciso desses conhecimentos para pensar de um modo geral e conseguir solucionar o que for proposto. Então, olha só, eu tenho aqui A mais B igual a 180 graus. Está dizendo o quê? Somando o ângulo A com o ângulo B, essa medida dessa soma tem que ser igual a 180 graus. Nós chamamos estes ângulos de ângulos colaterais internos. Colaterais significa do mesmo lado, tá? E isso daqui é uma regra. Todos os ângulos colaterais, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui nós vemos, ó, A mais B igual a 180 graus, o B mais o C igual a 180 graus, eles não alteram o valor de sua soma, tá? Isso é uma referência para nós. E vejam também que isso daqui acaba caindo num processinho de equação. E eu posso isolar uma incógnita que eu desconheça. Se, por exemplo, eu tenho a medida do B e quero descobrir a medida do A. Eu vou fazer o quê? O A, para eu saber o seu valor, é fazer o 180 menos a medida do B. E eu vou descobrir a medida desse ângulo, tá? Posso fazer essa relação de várias maneiras. E aqui a gente encontra o quê, ó? Se eu isolo o A, eu tenho que a medida do A vai ser obtida fazendo o quê? 180 menos a medida do B. Se eu tenho a situação aqui, ó, B mais o C igual a 180, quando eu isolo o C, para eu conseguir encontrar o seu valor, eu vou fazer 180 menos o B, tá? E o que isso faz a gente concluir? Se eu tô dizendo aqui, ó, que 180 menos B me dá o ângulo A, e 180 menos B me dá o ângulo C, olha, a mesma relação de situação, eu posso concluir, então, que o ângulo A e o ângulo C são iguais. Portanto, eu falo que eles são congruentes. Se nós fizermos as mesmas análises para os ângulos B e D, nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai chegar na mesma conclusão. Ou seja, que B é congruente ao ângulo D. Ou seja, isso que foi resumido aqui no começo pra gente. Portanto, olha só, isso aqui é a estruturação que reforça o que a gente disse aqui, ó. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima propriedade, tá ok? Aguardem. Bom, gente, então agora, ó, a última propriedade, a terceira propriedade, nós temos que em todo paralelogramo as diagonais cortam-se ao meio. Então, vocês podem observar aqui, ó, eu tenho a diagonal AC cortada ao meio e a diagonal BD também cortada ao meio. Vamos ver o que a demonstração diz pra gente. Primeira coisa, ângulos XY, M e D. O X é igual ao Y, ó. O X está aqui, o Y está aqui. O ângulo M e o ângulo D. O ângulo M, deixa eu só arrumar aqui para vocês. Ó. Ângulo M, ele vai ser igual ao ângulo D, que está aqui em cima. Portanto, eles também são ângulos alternos internos, ó. Um de cada lado da diagonal. X e o Y e o M e o D, certo? Então, ângulos alternos internos são ângulos iguais. Aqui nós também temos os lados, ó. Lado AB e o lado CD, eles são congruentes. Lados opostos são congruentes nas propriedades do paralelogramo. E também, o que a gente viu agora de novidade? Apareceu a letrinha M aqui, ó, marcando pra gente o ponto médio
então, ó, da diagonal AC e da diagonal BD. Ou seja, esse ponto de médio aqui é o ponto que divide as diagonais ao meio, tá? E então, a gente conclui o quê? Aqui na diagonal AC, essa parte que vai de A até M, ó, ela vai ser congruente a essa parte que vai de M até C. Aqui na diagonal BD, eu tenho, então, que de D até M é congruente de M até B. Se liguem nessas informações, elas vão ser muito necessárias na hora que a gente estiver refletindo em algumas atividades, ok? Espero ter ajudado vocês com essas videoaulas e estou à disposição para o que vocês precisarem. Contem comigo e vamos junto superar aí as dificuldades que aparecerem quando a gente começar a estudar essas atividades relacionadas a estes temas. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima, tá? Tchau, tchau!